Glória a Deus. Hoje o nosso culto de primícias, um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, por aquilo que Ele é nas nossas vidas, por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele ainda vai fazer, pela bondade de Deus para conosco, mesmo a gente não sendo merecedor, mesmo a gente sendo falho, pecador, errante, a Bíblia diz para nós que Deus continua sendo bom, que as misericórdias dEle se renovam sobre as nossas vidas. Se você está sem Bíblia, chega pertinho de alguém que está aí, ó. Não sei se o Ian vai conseguir colocar lá no Data Show, vai? Salmo de número 118, nós vamos ler o Salmo por completo, e na versão da minha Bíblia diz assim: Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga, o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam, o seu amor dura para sempre. Que todos os que o temem digam, o seu amor dura para sempre. Que na minha aflição eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu e livrou-me da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda, por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos, mas pelo poder do Senhor eu acabei com eles. Eles me cercaram por todos os lados, mas pelo poder do Senhor eu acabei com eles. Eles se juntaram como abelhas em volta de mim, porém foram queimados no fogo como galhos secos. Pelo poder do Senhor isso aconteceu. Eles me atacaram com violência e eu quase fui derrotado, mas o Senhor me ajudou. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele é a minha salvação. Escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder Ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer. Pelo contrário, eu vou viver e anunciar o que o Senhor, o meu Deus, tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não me deixou que eu morresse. Abram os portões do templo para mim, e eu entrarei e louvarei ao Senhor. Este é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo, porque me escutastes e me destes a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor, e é uma coisa muito maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Corramos com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu falarei da tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para todo sempre. Feche os seus olhos. Pai, nós acreditamos na tua bondade. Nós acreditamos que existem motivos que nos levam nesta noite para erguer as nossas mãos e dizer que o Senhor é bom. Dizer que o Senhor é um Deus bom, independente daquilo que estamos passando, independente das circunstâncias da vida. Como o salmista disse, o Senhor é quem nos garante a vitória em meio às guerras. O Senhor é quem nos dá o fôlego de vida. O Senhor é quem vai à nossa frente. Por isso podemos dizer que o Senhor é bom. Deus, manifesta a tua bondade, a tua graça e a tua presença em nossas vidas esta noite. E fala conosco, doce Espírito. Esse é o desejo do nosso coração. E nós validamos a nossa oração em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém? Antes de se assentar, diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus é bom. Diga para ela, meu irmão, Deus é bom. Pode se assentar. Vocês sabem que nós homens, muitas vezes nós questionamos a bondade de Deus. Quando a gente olha para esse mundo que nós estamos vivendo,
Quando nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, e a gente vê tanto sofrimento, tanta tragédia, tanta coisa ruim acontecendo ao nosso lado. A gente olha nos noticiários e vê lá os países da África, com milhares de jovens, adolescentes, crianças, mutiladas pelas bombas que estão plantadas durante a Guerra Civil, que foram plantadas. Ou milhares de jovens e adolescentes e crianças que não conseguem chegar à idade adulta, porque não têm alimento suficiente, muitos deles contaminados pela AIDS. A gente olha para os países do Oriente e percebe essa guerra infernal que eles estão vivendo. Em nome de um Deus, eles tiram as próprias vidas. Pessoas famintas, desesperadas, sem nenhuma perspectiva de futuro, sem saber como será o amanhã. Sabe, e a gente não precisa ir muito longe, olhar para os Estados Unidos, para a Índia, para a África. É só nós olharmos aqui para o nosso Nordeste. Hoje ainda conversávamos a respeito disso. Aquelas pessoas sem perspectiva de futuro, na seca terrível, uma tragédia anunciada. A gente consegue ver as nossas crianças, nossas co-irmãs, se alimentando de restos, quando conseguem se alimentar. Se alimentando de fezes dos animais, porque a única coisa que lhes restam para comer. Sabe, o contraste social que nós estamos vivendo hoje é enorme. Tem gente muito rica lá no topo da pirâmide. E tem gente muito pobre morando embaixo das pontes. A gente anda pelas ruas, pelas praças da nossa cidade. A gente vê muito jovem, muito adolescente, passando fome, afundado no crack, nas drogas, na prostituição. Parece que tentando nisso uma fuga, um escape para um problema maior que eles já enfrentaram, quem sabe, no meio familiar. A gente já consegue ver tantas tragédias que nós passaríamos aqui no mínimo mais 40 minutos só falando de coisas ruins, de notícias péssimas que cercam a nossa vida, das tragédias e catástrofes naturais que a gente tem visto atormentar os nossos irmãos em todos os lugares desse mundo. E quando a gente percebe isso, olha para essa realidade, nos resta fazer uma pergunta: se Deus é bom, por que Ele permite tudo isso? Se o nosso Deus, que nós lemos aqui no Salmo 118, o Deus que nós cantamos, que Ele é bom, por que Ele permite tudo isso acontecer? Sabe que para muitos de nós, a bondade de Deus, ela está limitada à atuação de Deus para com a gente. Um exemplo: a bondade de Deus é real sobre a minha vida quando eu consigo comprar minha casa própria. A bondade de Deus é real para a minha vida quando eu consigo comprar o desejado carro que eu queria. Quando eu consigo fazer aquela viagem que há anos eu estava programando. A bondade de Deus, ela é real para mim quando eu consigo o emprego dos meus sonhos. Deus é bom, e eu afirmo que Deus é bom, quando o meu filho nasce com saúde, saudável, sem nenhum problema. A bondade de Deus é real para a minha vida quando eu não estou passando, nem eu e nem um familiar, por uma doença grave. Ou Deus é bom quando Ele nos cura de uma doença grave. A perspectiva que nós temos da bondade de Deus é que tudo vai bem enquanto nós estamos recebendo os benefícios de Deus. Enquanto nós estamos recebendo aquilo que é bom da parte de Deus para nós, os benefícios de Deus, Deus é bom. Agora, entretanto, existem momentos na nossa vida que o quadro muda, que a situação muda, que o quadro da nossa vida não é nem um pouco atraente, que o espetáculo, que a peça teatral da nossa vida traz em seu conteúdo momentos de tristeza, de choro, de lágrimas, ao invés de momentos de sorrisos, alegrias. Existem momentos na nossa vida que a percepção a respeito de Deus muda completamente.
quando os benefícios de Deus não superam as nossas expectativas. E quando isso acontece, muitos de nós acabam por pensar que Deus não é mais bom, que Deus se esqueceu de ser bom, que os olhos de Deus estão voltados para qualquer outro lugar, menos para este povo que está sofrendo, menos para as circunstâncias desfavoráveis que nós estamos vivendo. Uns chegam a dizer: não, Deus é cruel, Deus é vingativo, Deus é indiferente com a situação que o povo está vivendo. Por que Deus está permitindo isso? E outros chegam até a dizer que Deus não existe, porque tudo isso está acontecendo, Deus não existe. E eu volto a lhe perguntar, meu irmão, se Deus é bom, por que acontece tudo isso? Se a bondade de Deus dura para todo sempre, se as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas, se hoje um culto desse de agradecimento a Deus, olhando para tudo que nós temos visto de ruim acontecer ao nosso redor, por que a gente pode dizer que Deus é bom? Sabe que a resposta para essa pergunta não é muito difícil de se responder. Porque todas essas tragédias que nós temos visto ao nosso redor não são obra das mãos do nosso Deus. É obra das nossas próprias mãos, sendo usado sim pelas forças do mal, mas muitas vezes sendo engodados pela nossa própria maldade, por aquilo que está lá dentro de nós. Aí você pode falar: pastor, não, o senhor está equivocado. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 17, preste atenção. Quando alguém for tentado, não diga: essa tentação vem de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele também não tenta a ninguém com o mal. Mas as pessoas que são tentadas, quando são atraídas e enganadas, é pelos seus próprios desejos maus. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem de Deus, vem dos céus, o Criador das luzes. Ele não muda, não há variação em sua posição. Ele nunca causaria a escuridão. Olha o que o livro de Tiago está dizendo. Se a gente acha que toda essa maldade que está acontecendo é porque Deus deixou de ser bom, é porque Deus se irritou com o povo, é porque Deus está castigando o povo, meu irmão, mude o seu pensamento. Porque o próprio livro de Tiago está dizendo: isso é coisa do coração humano. Meu irmão, é o homem e não Deus, que com a ganância que tem dentro do nosso coração por dinheiro, por poder, faz o seu semelhante sofrer com as guerras, com a fome, com o abandono. É o homem, somos nós, e não o nosso Deus, que espanca os nossos filhos, a ponto dos mesmos preferirem morar nas ruas do que estarem no ambiente familiar. Somos nós, homens, e não Deus, que maltrata os nossos filhos, que menospreza os filhos dentro de casa, o cônjuge, a esposa, o esposo, a ponto de preferir um término de um relacionamento que poderia dar muito certo na vida. Não Deus. É o homem que frauda as empresas, os órgãos públicos, buscando enriquecimento ilícito, custando a morte de muitos jovens, adolescentes, idosos, que estão aí na fila do SUS esperando um atendimento, não tem uma aposentadoria digna, meu irmão. É Deus? Não, sou eu e você. Isso está lá dentro do nosso coração. Agora, é natural nosso, do homem, sempre querer jogar a culpa em alguém. É natural nosso ver essa tragédia acontecendo, essa violência ao nosso redor. A gente não consegue achar um culpado, a gente não quer culpar nós mesmos. A gente fala que a culpa é dos políticos porque eles são corruptos, mas nós também somos corruptos quando recebemos um troco e a gente não devolve esse troco a mais. Nós também fazemos pequenas coisas, mas nós não conseguimos olhar para dentro de nós, e a gente sempre quer jogar a culpa para alguém. E aí sobra a bomba para quem? Para Deus. A culpa é de Deus. Deus deixou de ser bom. Deus se esqueceu da humanidade. A gente precisa deixar uma coisa bem clara. O nosso Deus
não planejou em momento algum o fracasso da nossa humanidade. O nosso Deus não planejou em momento algum essas tragédias, esse aumento da violência, essas catástrofes que nós temos visto. Não está no planejamento do nosso Deus. Isso é consequência da nossa atitude. Que nós possamos dar liberdade para o Espírito Santo, para a gente entender a realidade que nós estamos vivendo. O Espírito Santo permitiu que eu e você estivéssemos aqui esta noite, para a gente entender que acima de tudo isso que está acontecendo, o nosso Deus é um Deus bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Diga para a pessoa que está ao seu lado, acima de tudo isso, o meu Deus é bom. Fala, acima de tudo isso, o seu Deus é bom. Meu irmão, olha o que Deus disse para nós, quando Ele decide criar a humanidade, criar o mundo. A Bíblia diz para nós, olha, e viu Deus que tudo que havia feito era bom. Deus olhou para aquilo que Ele fez, Ele falou, isso é muito bom, faz parte da minha bondade. E aí nós, homens, olhamos para a criação de Deus e não conseguimos achar coisa boa. Porque se para nós chove 21 dias seguidos, a gente reclama, não é bom. Mas aquele povo lá no deserto precisa de pelo menos um dia de chuva. Pelo menos 1 hora de chuva. E aí nós vamos falar que o nosso Deus não é bom. Sabe, a gente está vendo bastante pelas redes sociais aí, pela internet, muitas fotos bonitas do nosso estado, de cada paisagem linda, dos nossos parques aqui de Curitiba. E meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão me desculpar, mas eu não consigo olhar para isso, para essa maravilha, e pensar, nossa, que bonito, isso veio de uma grande explosão, de um Big Bang, de um cosmo, uma coisa superior, que de repente uniu as partículas e criou tudo isso. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha bem para ela assim. Fala, você é criação de Deus. Fala, você é uma pessoa bonita. Com todo respeito, diz, com todo respeito. Mas você é uma pessoa bonita. Agora foi a hora do casalzinho, né? Se não disse isso para a esposa faz tempo, hoje foi a hora. Diz, esposa, você está bonita. Meu irmão, não tem como você olhar para a pessoa e dizer, nossa, Lincoln, você é tão bonito que eu acredito que você veio do macaco. Meu irmão, olha isso. A Bíblia diz para nós que Deus nos criou com tanta perfeição. E depois de Ele criar tudo isso que é bom, Ele cria o homem e Ele diz, isso é muito bom. Isso faz parte da minha bondade. Meu irmão, tudo isso que nós estamos vendo, a pessoa que está ao seu lado, nós vamos poder sair aqui daqui um pouco, olhar para o céu, ver as estrelas, ter esse friozinho gostoso, por mais que a gente reclame do frio. Mas isso é prova da bondade de Deus para com as nossas vidas. Existe uma pequena ilustração, que ela diz assim, que existia um rei que gostava de caçar. E ele tinha um grupo de amigos, que sempre saía para caçar com ele. E no meio desse grupo de amigos tinha um que era cristão, que era temente a Deus. E o contrário do rei, o rei não temia a Deus em hipótese alguma, não queria nem saber de Deus. E tudo o que acontecia, aquele homem dizia, aleluia, o meu Deus é bom. Tudo o que Deus faz é bom. E eles saíram para caçar. Toda vez que matavam um animal, aquele homem, aleluia, Deus é bom. E eles saíam caçando. E a hora que o rei mirou numa caça, ele foi atirar, o tiro saiu pela culatra, arrancou o dedão direito do rei. Aí ele tem que voltar embora, no meio do caminho aquele homem, sabia, rei? Olhando para a sua situação desse jeito, eu só tenho uma coisa para dizer. O rei olhou para aquele homem, diga, ele, aleluia, Deus é bom. Aquele rei se revoltou, mandou prender aquele homem, jogar a chave fora. Aquele homem passou 2 anos preso. E ele lá na prisão, dizendo, Deus é bom. Não sei o que Deus está querendo com isso, mas Deus é bom. E aí depois do rei se recuperar do trauma, ele volta a caçar com os amigos. No meio daquela caçada,
eles encontram uma tribo canibal. E aquela tribo prende todas aquelas pessoas e começa a devorar um por um. E aí o último é o rei. Aí vem o sacerdote daquela tribo para examinar o rei. Quando ele olha para o rei, ele diz: não, esse aqui não é perfeito. Esse está faltando um dedo. Manda esse cara embora. Não vamos comer esse cara de jeito nenhum. E o rei volta correndo para o seu reinado. A primeira coisa que ele se lembra é do amigo que ele mandou prender há 2 anos atrás. Ele chega, manda soltar o cara e chama o cara até ele. E aí a ilustração diz para nós que ele conta a história para o amigo, e o amigo diz: olha, rei, eu lhe disse, o meu Deus é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Porque se o senhor não tivesse perdido o dedo há anos atrás, o senhor estaria morto agora, lá na barriga dos canibais. E aí o rei olhou para ele: tá, eu concordo com você, mas ainda não acredito na bondade desse Deus. Porque se esse Deus fosse tão bom assim, Ele não seria injusto com você. Fazer você passar 2 anos dentro da prisão, sem ver a sua família, sem poder ter uma vida digna. 2 anos aí dentro. E isso está mal resolvido dentro de mim. Se Deus fosse tão bom assim, por que Ele ia permitir que eu lhe prendesse? E aí aquele homem deu mais um grito: aleluia! Deus é bom! Aí o rei falou: você está louco. Esse Deus não é bom coisa nenhuma. Tudo é coincidência. Ele diz: negativo. Deus é bom. Porque se há 2 anos atrás você não tivesse me mandado prender aqui nesse calabouço, agora eu estaria na barriga de um desses canibais. Deus é bom. Meu irmão, na nossa vida, às vezes nós podemos sim passar 2 anos de sofrimento, 3 anos, 5 anos. Não sei há quanto tempo você está preso em algum problema, em alguma situação, em alguma circunstância desfavorável. Mas vai haver um momento que essa página negra da sua vida vai virar. Vai haver um momento que o milagre vai se tornar realidade. Vai haver um momento que o impossível vai se tornar possível. E aí você vai poder gritar: aleluia! Deus é bom. Deus é bom. Sabe, o que nos falta é entender que Deus é bom acima de todas as coisas. Preso ou solto, com dedo ou sem dedo. Deus é bom, né, Flávio? Não importa o que aconteça, o nosso Deus é bom. Meu irmão, Deus é bom para conosco. Sabe por quê? Porque Ele nos mostra o caminho que a gente deve andar. Olha o que diz Salmo 25:8. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Nós, homens, pecadores, a gente precisa entender que Deus é bom, que Ele tem o poder de nos perdoar e nos mostrar o caminho que nós temos que seguir. Meu irmão, essa é a prova real do amor de Deus para com a gente. Essa é a prova real de que Deus é bom, porque nós, pecadores, nós não somos dignos desse amor sobrenatural da parte de Deus. Nós, pecadores, nós não somos dignos da bondade de Deus, mas mesmo assim, Ele investe em nós, mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim a bondade dEle nos acompanha. Diga para a pessoa que está do seu lado: mesmo desse jeito que você é, Deus é bom para com você. Meu irmão, sabe por que Deus é bom? Porque Ele nos permite crescer em meio às lutas. O nosso Deus permite a gente crescer em meio às lutas. Olha o que diz Salmo 119, o verso 67 e o 71. Antes de me corrigir, eu andava errado, mas agora obedeço a sua palavra. Foi bom que eu tivesse sido corrigido, porque assim eu aprendi a andar nos teus caminhos. O que o salmista está dizendo? Mesmo eu sendo ali corrigido por Deus, passando por luta, por tribulação, isso foi bom, porque com isso eu aprendi a andar nos caminhos de Deus. Meu irmão, Deus é bom, porque em meio às dificuldades da nossa vida, a gente cresce, a gente aprende, a gente amadurece. Eu não sei você, mas os momentos que eu mais cresci na minha caminhada cristã, na minha intimidade com Deus, na minha vida diária, os momentos que eu mais aprendi com Deus, foi nos momentos desfavoráveis. Foi na hora de luta, na hora de tribulação, na hora de sofrimento.
Sabe, nesse meio todo, Deus proporciona para nós um crescimento físico, mental, espiritual. A gente começa a ter experiências sobrenaturais com Deus. Deus é tão bom, que até em meio às tragédias da vida, Ele está ali para nos ensinar alguma coisa. Ele está ali se mostrando presente, pegando na nossa mão e dizendo: filho, vamos ter que passar por isso, mas a minha bondade vai com você. Eu não vou me esquecer de você. Meu irmão, Deus é bom, porque Ele nos poupa do castigo merecedor. Sabe aquela criança que apronta, e o pai deixa de castigo com dor no coração, mas sabe que merece o castigo? Deus não faz isso com a gente. Nós somos merecedores de um castigo eterno, pela vida errada que nós levamos, pelos pecados que nós cometemos, mas Deus é tão bom, Ele é tão bom, que a Bíblia diz para nós que esse nosso passado, esse pecado, Ele joga no mar do esquecimento, e nos ajuda a trilhar uma nova caminhada, de vitória, de limpeza, de santidade, uma nova caminhada com Ele. A palavra de Deus vai dizer para nós, que por consequência das nossas ações, nós mesmos nos separamos de Deus. Não só olhando para a história de Adão e Eva lá no paraíso, nós trazemos isso para os nossos dias. As nossas atitudes, a nossa vida, o nosso caminhar diário, é que nos afasta de Deus. Mas mesmo assim, Deus continua sendo bom. Olha o que o profeta Isaías diz para nós, em Isaías 53, versos 6 e 7. Todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. O servo aqui é Jesus Cristo. O castigo que eu e você merecíamos por andar cada um para o seu caminho. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado, como um cordeiro que vai para ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Olha o que o profeta Isaías estava dizendo: por nossa culpa, porque nós queremos viver do nosso próprio jeito, como nós lemos lá no livro de Tiago no começo, pelas nossas concupiscências, pelo engodo que existe dentro de nós, pelas coisas erradas, por nossa causa, é que Jesus foi para a cruz do Calvário. Nós não merecíamos, mas Deus é tão bom, que Ele permitiu que o Filho dele fosse castigado no meu lugar e no seu lugar. Ele é tão bom, a Bíblia diz para nós que Ele amou o mundo, nos amou de tal maneira, a bondade dele foi tal, que Ele deu o próprio Filho dele, por um sacrifício vivo, para pagar um castigo que nós éramos merecedores. Sabe o que é isso? É a vida eterna. É a salvação que Ele conquistou por nós na cruz do Calvário. Gente, e essa vida eterna faz parte da bondade de Deus. A salvação das nossas almas faz parte da bondade de Deus, porque nós não somos, não éramos e nunca seremos merecedores disso. Isso é graça. É o favor imerecido, nós não merecemos. Mas mesmo assim Ele é tão bom, que Ele decide investir em nós. E permite que nós venhamos morar com Ele a eternidade lá nos céus. Meu irmão, Deus é tão bom, mas desfrutar da bondade de Deus depende de uma atitude tão somente nossa. Desfrutar da bondade de Deus depende de mim e depende de você. Aonde a gente vê isso? No próprio Salmo, o salmista Davi dizendo, depois dele ter as suas próprias experiências com Deus, dele viver um caminhar diário com Deus, ele faz um apelo. Ele apela para o povo para que cada um procurasse ter a sua própria experiência com Deus. Olha o que diz Salmo 34, verso 8. Procure descobrir você mesmo como Deus é bom. Porque feliz é aquele que entende isso, porque encontra em Deus verdadeira segurança. Olha o que o salmista Davi está dizendo: procure você mesmo desfrutar da bondade de Deus, porque é feliz aquele que encontra isso e vive uma vida segura. Meu irmão, desfrutar da bondade de Deus depende única e exclusivamente de uma atitude nossa, porque Deus é Deus,
Ele é bom para toda a eternidade. Ele está acima de todas as coisas. Mas muitas vezes nós só conseguimos enxergar a bondade de Deus atrelado, intrínseco às bênçãos que nós recebemos de Deus. Muitos de nós só conseguimos enxergar a bondade de Deus quando tudo vai bem na vida. Agora, quando as dificuldades chegam, quando as lutas batem a porta, quando as tribulações nos cercam, quando a gente tem que enfrentar a vida, a gente pensa que Deus deixou de ser bom. Nessa noite, meu irmão, Deus está me convidando, está convidando a você, para a gente olhar por uma janela diferente. Ontem à tarde, eu estava deitado na minha cama, no final da tarde, e eu olhei pela janela, e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha, naquele ângulo, deitado na minha cama, olhado para fora. E olhando pelaquela janela, vendo aquilo, Deus falou exatamente isso comigo. Quantas vezes você já não olhou por essa janela, mas sempre você olhou por um outro ângulo, por um outro lado. E eu fiquei tão maravilhado que eu cheguei até a tirar uma foto daquela imagem que eu estava vendo. Isso acontece com a gente. A gente está tão acostumado a olhar só por uma janela, só por uma perspectiva, e aí nós olhamos muitas vezes só as coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida, só as tragédias que estão ao nosso lado, e nós esquecemos de olhar para Deus e entender que Deus é bom acima de todas as coisas, que a bondade dele dura para todo sempre. Sabe que Davi, esse jovem aqui da Bíblia, esse salmista, desde que ele era novinho, a gente já vai aprendendo a história dele, que ele enfrentou muitas lutas. Ele teve que matar lá o urso, o leão, depois ele matou o gigante, depois quando já era grande ele enfrentou exércitos poderosos, e em meio a tudo isso, ele entendeu que Deus estava com ele e que Deus era bom. Olha o que ele escreve: os inimigos que estavam à minha volta eram muitos, eles me cercavam de todos os lados, eles se ajuntavam como abelhas em volta de mim, me atacavam com violência, porém, o Senhor Deus, com o seu poder me fez forte, e o poder do Senhor me deu a vitória. E sabe como ele encerra esse salmo, como nós lemos? O meu Deus é bom. Porque tudo estava negativo, mas o meu Deus interviu, e eu posso dizer que o meu Deus é bom. Em outras palavras, ele estava dizendo, olha, mesmo em meio a tudo isso que eu passei, a todos esses bichos que eu matei, todas essas tragédias que eu enfrentei, todas essas guerras, Ele, o Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o grande eu sou, Ele estava comigo. Ele continuou sendo Deus, Ele continuou sendo bom, e as misericórdias dEle se renovaram sobre a minha vida. Meu irmão, que esse possa ser o nosso discurso. Sabe, olhar para as coisas da vida e mesmo pode não estar indo tudo bem, mas o meu Deus continua sendo bom. Quem entende a bondade de Deus tem alegria dentro do seu coração. O salmista, nesse salmo que nós lemos, ele vai ensinar para nós que desfrutar da bondade de Deus é uma opção minha e sua. Se a gente ficar olhando somente para as desgraças da vida, a gente nunca vai desfrutar da bondade de Deus. E que acima de tudo isso, quando a gente começa a entender que Deus é bom, que Ele não provoca o mal a ninguém, como a gente leu lá em Tiago, capítulo 1, verso 13, a gente começa a viver a vida por um ângulo diferente. A gente começa a mudar o nosso foco, a mudar o nosso olhar. A gente começa a desfrutar da bondade de Deus para nós, mesmo em meio aos problemas da vida. Sabem que Davi sabia que ele teria que enfrentar mais algumas guerras. Ele teria que enfrentar mais alguns problemas, mais algumas lutas. Mas ele tinha a convicção de que em todos esses momentos, a bondade de Deus continuaria com ele. Olha o que ele diz no Salmo 23, verso 6. Certamente, o que ele está querendo dizer? Eu tenho convicção do que eu estou dizendo. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus me seguirão por todos os dias da minha vida. O que ele estava querendo dizer? Eu tenho a convicção de que faça chuva ou faça sol, eu seja um derrotado ou eu seja um vitorioso, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus vai me seguir por todos os dias da minha vida. Por isso entenda, meu irmão, não importa o que esteja acontecendo conosco, o nosso Deus
é bom. Acima dos problemas da vida, Deus é bom. Acima das dificuldades que você está enfrentando dentro do seu lar, no seu relacionamento, lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, com os seus vizinhos, Deus é bom. Acima de tudo, Deus é bom. É por isso que o salmista afirmou no verso 24 desse salmo que lemos: este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e um dia de alegria. Meu irmão, realmente, se nós estamos vivos, se você consegue ouvir a minha voz, respirar este oxigênio que Deus nos permite, isso é prova da bondade de Deus. E isso precisa gerar alegria dentro do nosso coração, independente das circunstâncias que estamos vivendo. É por isso que Paulo, em Filipenses 4, verso 4 em diante, ele vai dizer: alegre o seu coração. Outra vez digo, alegrai-vos. O que ele estava querendo dizer? Que alegria é uma atitude de olhar para as coisas boas da vida, olhar para a bondade de Deus e dizer: eu posso ser uma pessoa alegre, porque Deus está comigo. Meu irmão, independente das escolhas que você tem feito, independente da vida que você leva, independente dos problemas que você tem, independente da sua forma de pensar acerca da pessoa de Jesus Cristo, independente de tudo isso, o nosso Deus é um Deus bom. O problema está em que nós, homens, vinculamos os ganhos e as perdas com a nossa fé e com o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que nós ganhamos ou aquilo que nós perdemos, nós fazemos uma junção disso e fundamos e firmamos a nossa fé nisso. Firmamos o nosso relacionamento com Deus nisso. Mas entendam, isso são coisas completamente distintas. Porque acima de tudo isso, a nossa fé tem que estar posta em Deus. O nosso relacionamento com Deus tem que ser íntimo cada dia mais. Porque independente das circunstâncias da vida, Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom para conosco. Meu irmão, nunca pense que pelo fato de estarmos enfrentando lutas, dificuldades, de acompanharmos essas tragédias todas que nós temos visto ao nosso redor, nunca pense que Deus deixou de ser bom. Nunca pense que a bondade de Deus, que a misericórdia de Deus caducou. Mas muitas vezes, essas tragédias, essas dificuldades que nós temos visto, é causado por nós mesmos, pela nossa própria maldade. E muitas vezes, mesmo sendo filhos de Deus, Deus nos permite passar por algumas tribulações, para que nós possamos realmente entender e ter a nossa própria experiência de que o nosso Deus é bom e de que a misericórdia dele dura para todo sempre. Exemplo disso, eu poderia contar para vocês a história de Jó. Jó teve experiências com Deus amargas, dolorosas, e ele encerra dizendo que Deus é bom, que foi bom ele ter passado por tudo isso, porque agora ele está mais próximo de Deus. Antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os olhos dele estavam vendo esse Deus, e estavam desfrutando da bondade de Deus. 3 jovens da Bíblia, Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego, desfrutaram da bondade de Deus, mas não foram impedidos de serem lançados na fornalha de fogo. Passaram por dentro da fornalha, e lá na fornalha desfrutaram da bondade de Deus. Daniel, na cova dos leões, foi jogado na cova dos leões. E pelo fato de ser jogado na cova dos leões, Deus não deixou de ser bom. Mas foi lá no meio da tribulação de Daniel que Deus mostrou e provou a infinita bondade dele para com o homem. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes Deus está permitindo circunstâncias desfavoráveis à nossa vida, para que em meio a essas circunstâncias, nós possamos desfrutar da bondade infinita de Deus. O texto diz para nós que nem Sadraque, Mesaque e Abdenego e nem Daniel morreram, mas saíram dali honrados. Por quê? Porque desfrutaram da bondade
de Deus. Esse Deus bom não os poupou de passar por essa tribulação. É como o próprio Senhor Jesus disse para nós, em João 16:33. Olha, meus filhos, no mundo vocês vão ter muitas aflições. Vai ter muita tormenta. Vão passar por muita dificuldade. Mas alegre o seu coração. Tenha bom ânimo. Não desanime. Porque se eu venci, eu vou estar com você. A minha bondade vai te seguir. A minha misericórdia vai te acompanhar. E você também vai vencer. Meu irmão, o Espírito Santo permitiu que eu e você estivéssemos aqui essa noite para entender que Ele é bom acima das circunstâncias da vida. Eu não sei o que você tem passado. Não sei as dificuldades que você está enfrentando. Não sei como você entrou aqui nesse culto hoje. Um culto de gratidão a Deus. E quem sabe até o momento dessa mensagem você pensou, eu vou agradecer a Deus do quê? Estou desempregado. Tenho um familiar na minha família, uma pessoa na minha família que está passando por grandes lutas, por grandes problemas, por grandes tribulações. A minha vida parece ir de mal a pior, eu vou agradecer a Deus do quê? Quem sabe muitos de nós entramos aqui com esse pensamento, ou pensamos isso no dia a dia, lá no nosso inconsciente, as nossas atitudes revelam isso. Mas, meu irmão, se aos seus olhos pode parecer estar indo de mal a pior, o nosso Deus continua sendo bom. Se as tragédias parecem se avolumar à nossa porta, o nosso Deus continua sendo bom. A bondade do nosso Deus não está limitada às circunstâncias da nossa vida. A bondade do nosso Deus é algo que transcende o entendimento humano. Quem sabe você possa olhar para a sua vida e falar, meu Deus, está difícil de te agradecer porque tem muita coisa ruim acontecendo. Agradeça pelo menos pelo seu fôlego de vida. Porque o fôlego de vida a nós hoje é uma prova da bondade de Deus. O ar que eu e você, que nós estamos respirando, é prova da infinita bondade de Deus. Meu irmão, se tudo vai bem, Deus é bom. Se tudo vai mal, Deus continua sendo bom. Se eu tenho comida à minha mesa, Deus é bom. Se hoje me falta comida à mesa, Deus continua sendo bom. Se o meu casamento está a todo vapor, Deus é bom. Se eu estou passando por alguns desajustes, Deus continua sendo bom. Se eu estou empregado, Deus é bom. Se eu estou batendo uma porta de emprego e parece que ela não se abre, Deus continua sendo bom. Se eu fui promovido, Deus é bom. Se eu fui rebaixado, Deus continua sendo bom. Se eu tenho saúde, Deus é bom. Mas se eu estou passando por uma enfermidade, o meu Deus continua sendo bom. Se as coisas na minha vida estão indo de mal a pior, Deus continua sendo bom. Como também é bom quando vão de melhor para melhor. Independente da circunstância da nossa vida, nós hoje temos motivos para agradecer ao nosso Deus, sim. Nós precisamos única e exclusivamente mudar o nosso foco. Tirar o foco dos problemas, das dificuldades, das tragédias, independente das circunstâncias que levam isso a acontecer. O nosso Deus continua sendo bom. Davi entendia isso. Por isso que ele vai dizer, escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Ele fez grandes coisas por nós. O poder desse Deus, a bondade desse Deus nos deu a vitória. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Meu irmão, que nesta noite os céus possam ouvir os gritos desse acampamento, dizendo que o meu Deus é bom. Acima dos problemas que eu estou passando, Deus é bom. Acima das dificuldades da vida, Deus é bom. Acima das circunstâncias que me cercam, Deus é bom. O tempo todo o meu Deus é bom. Que possamos nesta manhã, nesta noite, levantar a nossa voz a Deus e dizer, meu Deus, acima de tudo o que eu estou vivendo, o Senhor continua sendo bom. Diga para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, Deus é bom.
Independente do que esteja acontecendo com você, Deus é bom. A bondade do nosso Deus dura para todo sempre. E eu encerro lendo o Salmo de número 118, verso 29, que nós lemos. Ele diz: deem graças a Deus, o nosso Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre.